Sejam bem-vindos, queridos, para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos dar sequência aos estudos do livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7, hoje versículos 12 e 13. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal e o teu vinho, o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Em destaque, versículo 3. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Hoje nós gostaríamos de conversar com vocês sobre a bênção da fertilidade. Meus queridos, quando os israelitas saíram da terra do Egito, eles tinham um local específico para ir, a terra prometida. Conforme a descrição da palavra de Deus, este era um local onde manava leite e mel. Percebam que as tribos israelitas, além da bênção espiritual prometida por Deus, bênção de ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, tinham também a bênção de serem chamados para possessão de uma herança territorial e geográfica, a terra de Canaã. E no contexto desta bênção, a possessão de um espaço geográfico, a terra de Canaã, a fertilidade era muito importante, pois nas sociedades antigas vivia-se da agricultura. A economia destes países era predominantemente agrária. Se não houvesse fertilidade em família, os filhos não dariam sequência à posse da herança territorial dos seus pais, e esta herança passaria aos parentes mais próximos ou aos resgatadores. Se houvesse fertilidade, a herança recebida pelos pais seria passada dos filhos e para os filhos, dando sequência a este pertencimento à terra e da terra em família. Dois salmos que conhecemos como salmos da família, Salmos 127 e 128, eles falam especificamente da bênção da fertilidade ou da bênção de se ter numerosos filhos. No Salmo número 127, o salmista afirma: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E no Salmo 128, a bênção prometida àqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos é: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É isso como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe para que veja a prosperidade de Jerusalém, veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Jerusalém. Portanto, meus queridos, a bênção de fertilidade, além de ser promessa para a família, era uma promessa que se estendia à terra, ao gado, às ovelhas e aos rebanhos. E este é um aspecto muito importante que devemos destacar. Diferentemente de outros povos circunvizinhos de Israel, a fertilidade dos rebanhos, a fertilidade do gado, a fertilidade da terra estava indissociavelmente ligada à bênção do Senhor. Era e deveria ser considerada uma dádiva do Senhor. Era e deveria ser celebrada como um presente de Deus. Observe que no Egito, de onde os israelitas saíram, havia uma deusa da fertilidade, Ísis. Entre os filisteus,
Haviam dois deuses e duas deusas da fertilidade: Baal, Dagon, Astarote e Aserá. Como estes povos, os filisteus, eram povos circunvizinhos aos israelitas, ou seja, povos que margeavam as suas fronteiras, esta adoração destes povos a estes deuses da fertilidade era uma constante tentação para os israelitas. Era uma forma como eles estavam constantemente sendo colocados à prova. E podemos dizer que era um laço para os seus pés, um laço para os seus caminhos. Vez por outra, os israelitas, em determinados momentos, adoraram a esses deuses da fertilidade dos povos circunvizinhos. Observe que a época do profeta Elias, Acabe e Jezabel instituíram em Israel o culto a Baal, o deus da fertilidade. E observe que justamente por isto, conforme as palavras de Elias, Deus feriu a terra com seca. Não houve chuva por 3 anos, portanto não houve fertilidade na terra, não houve colheita no reino do norte. E esta seca sem precedentes fez com que a confiança que eles tinham em Baal fosse derrubada. Fez com que eles adorassem, reconhecessem e adorassem tão somente ao Deus de Israel. Ainda que essa adoração fosse adoração restrita a um grupo de 7.000 pessoas naquela época. Esta seca serviria para mostrar que Baal não era um deus da fertilidade, e que os deuses dos povos são vãos, que os deuses dos povos são ídolos, que os deuses dos povos não têm poder e que só o Senhor é Deus. Quais as lições que vocês podemos aprender deste ponto? Primeira lição, meus queridos, anotem aí. As bênçãos físicas, materiais e espirituais procedem, preste atenção, única e exclusivamente do Senhor. Se o Senhor não derramar a sua bênção, inútil será todo o exaustivo trabalho, todo o exaustivo cuidado, toda a exaustiva vigilância. As bênçãos físicas, materiais e espirituais procedem exclusivamente de Deus. Segunda lição. O homem que desobedece às leis de Deus, inclusive às leis naturais, sofre as consequências. Observe, meus queridos, que nós não podemos esperar que a terra seja generosa se nós não cuidarmos dela. Nós não podemos esperar água potável se nós contaminamos as fontes e os mananciais de água. Nós não podemos esperar chuva se há um constante desmatamento e o superpovoamento afeta o equilíbrio natural. As leis também naturais são dadas por Deus, para que nós sejamos abençoados por ela. E assim como não podemos contrariar as leis espirituais, morais e éticas, também não devemos contrariar as leis naturais, para que sejamos abençoados. E terceira e última lição, Deus é e continua e continuará sendo o Deus da fertilidade, tanto a familiar, quanto a dos frutos da terra, quanto a dos rebanhos. Deus é aquele que nos dá o trabalho, abençoa o trabalho e abençoa o salário. De tal forma que quando o colocamos em primeiro lugar, quando damos a Ele prioridade, Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. É isso que diz o Salmo 128. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Deus é, continua e continuará sendo o Deus provedor e o Deus da providência. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Pastor Gerson Trevisan, Igreja Presbiteriana de Cesarinante.